O Senhor esteja convosco. Ele está entre nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Belzebu, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Pode acomodar-se, meu irmão e irmã. Meus caros irmãos e irmãs que nos acompanham através da transmissão desta Santa Missa nas páginas das nossas redes sociais, Facebook, YouTube, irmão e irmã que celebra conosco aqui de nossa matriz de São Paulo Apóstolo esta Santa Eucaristia. Nós estamos celebrando o 10º domingo do tempo comum e na leitura primeira do livro do Gênesis, nós nos deparamos com aquilo que somos. Nós fomos criados do barro. E, por mais bem modelados, somos barro. A grande diferença que torna esse barro tão especial é exatamente o sopro divino. O sopro divino que nos torna filhos e filhas de Deus. Meus irmãos, esta imagem do barro ajuda-nos a reconhecer realmente a nossa natureza, marcada pela fragilidade, marcada por aquilo que é efêmero e por aquilo que é passageiro. O pó, que simplesmente é levado pelo vento. E essa metáfora também nos ajuda a reconhecer o quão preciosos somos para a graça de Deus. Porque o Senhor, que não precisa de nós e deseja precisar, faz-nos filhos seus. Escolhe-nos, elege-nos e partilha conosco da sua própria natureza. Partilha conosco a vida que é próprio do ser divino. Sopra sobre nós. Mas tem uma condição ímpar
nesta mesma criação. Somos seres livres, completamente livres, possíveis. Possível a nós escolher. Fomos criados por Deus, mas fomos criados para a liberdade, porque fomos criados por amor. Esse é um grande critério para você saber a qualidade dos amores que você tem permitido na sua vida. Se um pretenso amor aprisiona, cuidado, questione se esse amor é verdadeiro. A liberdade é a condição imprescindível de um amor verdadeiro, porque trata-se da confiança. Eu acredito naquele que faz, mas esse amor também conta com a possibilidade de perdoar, porque já prevê o erro. Somos pó. Somos pó. E a fragilidade está presente em nós. E aí nós chegamos exatamente... O Senhor Deus chamou Adão dizendo: onde é que você está? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: e quem te disse que estavas nu? Comeste então da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: a mulher que tu me deste por companheira, foi ela quem me deu do fruto da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: por que fizestes isso? E a mulher respondeu: a serpente enganou-me e eu comi. Meu irmão, essa natureza é marcada pela fragilidade, incapaz muitas vezes de reconhecer as suas próprias fraquezas, escondendo-se diante das escolhas equivocadas. Natureza humana marcada pela debilidade, que se esconde e não é capaz de encarar as suas próprias inconstâncias. Esconde-se como criança amedrontada por medo do castigo. Resultado que ainda falta conhecer um pouco mais a Deus. Perceba que a abordagem de Deus não é uma abordagem condenatória, mas é uma abordagem que pergunta. Deus não nos obriga, mas Deus nos consulta. O Senhor não impõe, mas o Senhor convida. O Senhor não cobra, mas o Senhor oferece. Acima de tudo, o Senhor oferece. E esse passo de oferecer de Deus é o convite que nós escutamos no final do Evangelho de hoje, no capítulo 3 de São Marcos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Apesar de marcados por essa fragilidade, meus irmãos, o convite do Senhor, o convite que Deus faz a cada um de nós, é o convite para aprendermos a fazer a sua vontade. E à medida que nós descobrimos e aprendemos essa vontade de Deus e nos empenhamos em fazer esta mesma vontade, nós caminhamos no caminho da fé. Mas precisamos entender que caminha no caminho da fé o homem e a mulher que são barro. Caminhamos ainda marcados por esta fragilidade. Caminhamos ainda marcados por esta fraqueza. Caminhamos ainda marcados por essa inconstância. E à medida que nós fazemos com que cresça esse Deus em nós, e então vamos nos tornando família eleita e escolhida de Deus, à medida que permitirmos que cresça essa obediência ao Senhor, e talvez a obediência possa lhe parecer um pouco difícil, mas à medida que nós aprendemos a responder com mais qualidade a este amor de Deus por nós, nós vamos crescendo no caminho da fé. E aí vamos nos tornando cada vez mais parecidos com este Senhor que nos acolhe. Mas, minha gente, olhos abertos,
para durante este caminho aprendermos a escolher aquilo que não passa. Cuidado para não prender-se a pequenezas. Nem sei se existe essa palavra, mas cuidado para não prender-se a realidades que são passageiras e ocupar toda a sua existência com coisas insignificantes. A leitura segunda que nós escutamos desta Santa Missa nos ensina muito bem, muito bem. Mesmo se o homem exterior vai se arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. E isso acontece porque voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. Voltar o olhar neste caminho da fé para aquilo que é eterno. Alimentar escolhas por aquilo que é eterno. Por decisões, por convívios, por relações, por escolhas, por modos como organizamos a nossa vida. Cuidado para não se prender a estas ninharias pelo caminho. E prendendo-se a isso, não há espaço para que a graça de Deus aconteça em nós. Minha gente, precisamos aprender a dar o devido valor a cada uma das situações e não supervalorizá-la. Precisamos aprender a oferecer o verdadeiro sentido às coisas em nossa caminhada e perceber quais escolhas realmente devem ser feitas, quais as melhores escolhas precisam ser buscadas para a nossa própria vida. E aí então, conscientes da nossa fraqueza e da nossa fragilidade, mas certos também que, envolvidos por este amor de Deus, nos reconhecemos e nos percebemos como uma pessoa única. Cuidado para não criar divisões em você mesmo. Cuidado para não criar combates internos na sua vida que só irão te segurar e causar cisão em você mesmo. Cuidado, e aí nós escutamos o alerta que Jesus mesmo faz no Evangelho. Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Se uma pessoa se divide contra si mesma, ela não conseguirá manter-se. Entender que nós somos uma unidade e perceber que não é porque existem falhas em mim ou no outro que eu não estou de acordo e próximo da vontade do Senhor. Perceber que não é porque eu lido com algumas fraquezas e alguns cansaços. Quem de nós não tem passado por alguns cansaços nessa pandemia? Quem de nós não passa por alguns momentos de desânimo, que parece que as coisas não se resolvem e não chegam a lugar nenhum? Quem de nós que não tem sofrido com tantas perdas? Faz parte da nossa caminhada. Essa fraqueza faz parte da nossa condição humana. E aí estendemos os olhos ao Senhor, estendemos as mãos a Jesus e dizemos: envia sobre nós o vosso Santo Espírito, sopra de novo este sopro de vida, que nos anime novamente no nosso caminhar. Sopra de novo sobre nós esse Espírito vivificante, para que preencha-nos de novo com vida verdadeira, com vida autêntica, com vida de qualidade. Olhar para o Senhor, confiar na graça de Deus e seguir em frente. É assim que Deus nos ajuda, é assim que nós construímos o nosso caminho. Que a bondade de Deus ilumine os nossos passos e que nós tenhamos a coragem verdadeiramente de seguirmos a Jesus nosso Senhor. Louvado seja
Nosso Senhor Jesus Cristo.